Se você gosta de histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal. Capítulo 9 de O Guarani. Romance brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Briana. O Guarani, romance brasileiro de José de Alencar. O castigo. O dia declinava rapidamente e as sombras da noite começavam a estender-se sobre o verde negro da floresta. Dom Antônio de Maris, apoiado ao umbral da porta, junto de sua mulher, passava o braço pela cintura de Cecília. O sol, a esconder-se, iluminava com o seu reflexo este grupo de família, digno do quadro majestoso que lhe servia de baixo relevo. O fidalgo, Cecília e sua mãe, com os olhos no horizonte, recebiam este último raio de despedida e mandavam o adeus extremo à luz do dia, às montanhas que o cercavam, às árvores, aos campos, ao rio, a toda a natureza. Para eles, o sol era a imagem de sua vida, o ocaso era sua hora derradeira, e as sombras da eternidade se estendiam já como as sombras da noite. Os aimorés tinham voltado, depois do combate em que os aventureiros venderam caro a sua vida, e cada vez mais sequiosos de vingança, esperavam que anoitecesse para assaltar a casa. Certo desta vez que o inimigo extenuado não resistiria a um ataque desesperado, tinham tratado de destruir todos os meios que pudessem favorecer a fuga de um só dos brancos. Isto era fácil. Além da escada de pedra, o rochedo formava um despenhadeiro por todos os lados, e só a árvore que lançava os galhos sobre a cabana de Peri oferecia um ponto de comunicação praticável para quem tivesse a agilidade e a força do índio. Os selvagens, que não queriam que lhes escapasse um só inimigo, e ainda menos que fosse Peri, abateram a árvore e cortaram assim a única passagem por onde um homem podia sair do rochedo no momento do ataque. O primeiro golpe do machado de pedra sobre o grosso tronco de óleo, Peri estremeceu e, saltando sobre a sua clavina, ia despedaçar a cabeça do selvagem. Mas sorriu-se e encostou tranquilamente a arma à parede. Sem inquietar-se com a destruição que faziam os aimorés, continuou no seu trabalho interrompido e acabou de torcer uma corda com os filamentos de uma das palmeiras que serviam de esteio à sua cabana. Ele tinha uma ideia e, para realizá-la, começara por cortar 2 palmeiras e trazê-las para o quarto de Cecília. Depois, rachou uma das árvores e durante toda a manhã ocupou-se em torcer esta longa corda, a que dava uma extraordinária importância. Quando Peri terminava sua obra, ouviu o baque da árvore que tombava sobre o rochedo. Chegou-se de novo à janela e seu rosto exprimiu uma satisfação imensa. O óleo, cortado pela raiz, deitara-se sobre o precipício, elevando a uma grande altura os seus galhos seculares, mais frondosos e mais robustos que uma árvore nova da floresta. Os aimorés, tranquilos por este lado, continuaram nos seus preparativos,
para o combate que contavam dar durante as horas mortas da noite. Quando o sol desapareceu no horizonte e que a luz do crepúsculo cedeu às trevas que envolviam a terra, Peri dirigiu-se à sala. Aires Gomes, sempre infatigável, estava de pé na porta do gabinete. Dom Antônio de Maris estava recostado em sua cadeira de espaldar, e Cecília, sentada sobre os seus joelhos, recusava beber uma taça que seu pai lhe apresentava. Bebe, minha Cecília, dizia o fidalgo. É um cordial que te fará muito bem. De que serve, meu pai? Por uma hora, se tanto nos resta viver. Não vale a pena, respondia a menina sorrindo tristemente. Tu te enganas, ainda não estamos de todo perdidos. Tendes alguma esperança? Perguntou ela incrédula. Sim, tenho uma esperança, e esta não me iludirá, respondeu Dom Antônio com um acento profundo. Qual? Dizei-me! És curiosa? Replicou o fidalgo sorrindo. Pois só te direi se fizeres o que te peço. Quereis que beba essa taça? Sim. Cecília tomou a taça das mãos de seu pai e, depois de beber, volveu para ele o olhar interrogador. A esperança que eu tenho, minha filha, é que nenhum inimigo passará nunca do limiar daquela porta. Podes crer na palavra de teu pai e dormir tranquila. Deus vela sobre nós. Beijando a fronte pura da menina, ele ergueu-se, tomou-a em seus braços e, recostando-a sobre a poltrona em que estivera sentado, saiu do gabinete e foi examinar o que se passava fora da casa. Peri, que tinha assistido a esse diálogo entre o pai e a filha, estava ocupado em procurar no gabinete vários objetos de que tinha necessidade aparentemente, pois os escondia debaixo do seu saio de algodão. Logo que achou tudo quanto desejava, o início encaminhou-se para a porta. Onde vais? Disse Cecília, que tinha acompanhado todos os seus movimentos. Peri volta, senhora. E por que nos deixas? Porque é preciso. Ao menos volta logo. Não devemos morrer todos juntos da mesma morte? O índio estremeceu. Não, Peri morrerá, mas tu hás de viver, senhora. Para que viver depois de ter perdido todos os seus amigos? Cecília, que há alguns momentos sentia a cabeça vacilar, os olhos cerrarem-se e um sono invencível apoderar-se dela, deixou-se cair sobre o espaldar da cadeira. Não! Antes morrer como Isabel, murmurou a menina já entorpecida pelo sono. Um meigo sorriso veio adejar nos seus lábios entreabertos, por onde se escapava a respiração doce, branda e igual. Peri, a princípio, assustou-se com este sono repentino que não lhe parecia natural, e com a palidez súbita de que se cobria as feições de Cecília. Seus olhos caíram sobre a taça que estava em cima da mesa. Deitou nos lábios algumas gotas do líquido que tinham ficado no fundo e tomou-lhes o sabor. Não podia conhecer o que continha, mas satisfez-se em não achar o que receara. Repeliu a ideia que lhe assaltara o espírito e lembrou-se que Dom Antônio sorria no momento em que pedia a sua filha para beber, e que a sua mão não tremera apresentando-lhe a taça. Tranquilo,
a este respeito, o índio, que não tinha tempo a perder, ganhou a esplanada, correu para o quarto que ocupava e desapareceu. Durante 1 hora ninguém ouviu nem soube o que era feito dele. A noite já estava fechada e uma escuridão profunda envolvia a casa e arredores. Durante este tempo, nenhum acontecimento extraordinário viera modificar a posição desesperada em que se achava a família. A calma sinistra que precede as grandes tempestades plainava sobre a cabeça das vítimas, que contavam não as horas, mas os instantes de vida que lhes restavam. Dom Antônio passeava ao longo da sala com a mesma serenidade de seus dias tranquilos e plácidos de outrora. De vez em quando, o fidalgo parava na porta do gabinete e lançava um olhar sobre sua mulher, que orava a sua filha adormecida. Depois continuava o seu passeio interrompido. Os aventureiros, grupados junto à porta, guiam os olhos o vulto do fidalgo, que se perdia no fundo escuro da sala ou se destacava, cheio de vigor e de colorido, na esfera luminosa que cingia a lâmpada de prata suspensa no teto. Mudos, resignados, nenhum desses homens deixava escapar uma queixa, um suspiro que fosse. O exemplo de seu chefe reanimava neles essa coragem heróica do soldado que morre por uma causa santa. Antes de obedecerem à ordem de Dom Antônio de Maris, eles tinham executado a sua sentença proferida contra Loredano. E quem passasse então sobre a esplanada, veria em torno do poste em que estava atado o frade, uma língua vermelha que lambia a fogueira, enroscando-se pelos touros de lenha. O italiano sentia já o fogo que se aproximava e a fumaça que, enovelando-se, envolvia-o numa neve espessa. É impossível descrever a raiva, a cólera e o furor que se apossaram dele nesses momentos que precederam ao seu suplício. Mas voltemos à sala em que se achavam reunidos os principais personagens desta história, e onde se vão passar as cenas talvez mais importantes desse drama brasileiro. A calma profunda que reinava nessa solidão não tinha sido perturbada. Tudo estava em silêncio, e as trevas espessas da noite não deixavam perceber os objetos, alguns passos de distância. De repente, listras de fogo atravessaram o ar, se abateram sobre o edifício. Eram as setas inflamadas dos selvagens que anunciavam o começo do ataque. Durante alguns minutos foi como uma chuva de fogo, uma cascata de chamas que caía sobre a casa. Os aventureiros estremeceram. Dom Antônio sorriu-se. É chegado o momento, meus amigos. Temos 1 hora de vida. Preparai-vos para morrer como cristãos e portugueses. Abri as portas para que possamos ver o céu. O fidalgo dizia que lhe restava 1 hora de vida, porque, tendo destruído o resto da escada de pedra, os selvagens não podiam subir os rochedos senão escalando-o, e por maior que fosse a sua habilidade, não era possível gastar menos tempo. Quando os aventureiros abriram as portas, um vulto resvalou na sombra e entrou na sala.
era Peri. Fim do capítulo 9. Parte 4, capítulo 10 de O Guarani, romance brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. O Guarani, romance brasileiro, de José de Alencar. O cristão. O índio dirigiu-se rapidamente a Dom Antônio de Maris. Peri quer salvar a senhora. O fidalgo abanou a cabeça em sinal de dúvida. Escuta, replicou o índio. Aproximando os lábios do ouvido de Dom Antônio, falou-lhe por algum tempo em voz baixa, em um tom rápido e decisivo. Tudo está preparado. Parte. Desce o rio. Quando a lua estender o seu arco, chegarás à tribo dos Goitacates. A mãe de Peri te conhece. 100 guerreiros te acompanharão à grande taba dos brancos. Dom Antônio de Maris ouviu em profundo silêncio as palavras do índio, e quando ele terminou, apertou-lhe a mão como reconhecimento. Não, Peri. O que me propôs é impossível. Dom Antônio de Maris não pode abandonar a sua casa, a sua família e os seus amigos no momento do perigo, ainda mesmo para salvar aquilo que ele mais ama neste mundo. Um fidalgo português não pode fugir diante do inimigo, qualquer que ele seja. Morre vingando sua morte. Peri fez um gesto de desespero. Assim, tu não queres salvar a senhora? Não posso, respondeu o cavalheiro. O meu dever manda que fique e que partilhe a sorte de meus companheiros. O índio, no seu fanatismo, não compreendia que houvesse uma razão capaz de sacrificar a vida de Cecília, que para ele era sagrada. Peri pensava que tu amavas a senhora, disse ele, fora de si. Dom Antônio olhou-o com uma expressão de dignidade e nobreza. Perdoo-te a ofensa que me fizeste, amigo, porque é ainda uma prova de tua grande dedicação. Mas, acredita-me, se fosse preciso que eu me voltasse só ao sacrifício bárbaro dos selvagens para salvar minha filha, eu o faria sorrindo. E por que recusas o que Peri te pede? Porque o que tu pedes não é um sacrifício, é uma vergonha, é uma traição. Tu abandonarias tua mulher, teus companheiros, para salvar-te do inimigo, Peri? O índio abaixou a cabeça com abatimento. Demais, essa empresa demanda forças com que um velho como eu já não pode contar. Havia duas pessoas que poderiam realizar. Quem? Perguntou Peri como um raio de esperança. Uma era meu filho, que a esta hora está bem longe daqui. A outra deixou-nos esta manhã e nos espera. Era Álvaro. Peri fez pela senhora o que podia. Tu não queres salvá-la. Peri vai morrer a seus pés. Morrer? Disse o fidalgo. Quando tens a liberdade e a vida à tua disposição, e julgas que consentirei nisto? Nunca. Vai, Peri. Conserva a lembrança de teus amigos. A nossa alma te acompanhará na terra. Adeus. Parte. O tempo urge. O índio ergueu a cabeça como um gesto soberbo de indignação. Peri arriscou bastantes vezes a sua vida por ti, para ter o direito de morrer contigo. Tu não podes abandonar teus companheiros. O escravo não pode abandonar sua senhora. És injusto,
amigo, exprimi um desejo, não quis irrogar-te uma injúria. Se exiges uma parte do sacrifício, esta te pertence, e tu és digno dela. Fica. Um grito do selvagem retroou nos ares. Dom Antônio, fazendo um gesto aos aventureiros, encaminhou-se para o gabinete. Cecília, adormecida sobre a cadeira de espaldar, sorria, como se algum sonho alegre a embalasse no seu sono tranquilo. O rosto, um pouco pálido, moldurado pelas tranças louras dos seus cabelos, tinha a expressão suave da inocência feliz. O fidalgo, contemplando sua filha, sentiu uma dor pungente, quase arrependeu-se de não ter aceitado o oferecimento de Peri e de não tentar ao menos esse último esforço para defender aquela vida que apenas começava a expandir-se. Mas podia ele mentir ao seu passado e faltar ao dever imperioso que o obrigava a morrer no seu posto? Podia trair na sua última hora aqueles que haviam partilhado a sua sorte? Tal era o sentimento de honra naqueles antigos cavalheiros, que Dom Antônio, nem momento, admitiu a ideia de fugir para salvar sua filha. Se houvesse outro meio, de certo o receberia como um favor do céu. Mas aquele era impossível. Enquanto o espírito do fidalgo se debatia nessa luta cruel, Peri, de pé, junto de Cecília, parecia querer ainda protegê-la contra a morte inevitável que a ameaçava. Dir-se-ia que o índio esperava algum socorro imprevisto, algum milagre que salvasse sua senhora, e que aguardava o momento de fazer por ela tudo quanto fosse possível a homem. Dom Antônio, vendo a resolução que se pintava no rosto do selvagem, tornou-se ainda mais pensativo. Quando, passado esse momento de reflexão, ergueu a cabeça, seus olhos brilhavam como um fogo juvenil. Atravessou o espaço que o separava de sua filha e, tomando a mão de Peri, disse-lhe, uma voz profunda e solene: Se tu fosses cristão, Peri. O índio voltou-se extremamente admirado daquelas palavras. Por quê? Perguntou ele. Porque, disse lentamente o fidalgo, porque se tu fosses cristão, eu te confiaria a salvação de minha Cecília, e estou convencido de que a levarias ao Rio de Janeiro, a minha irmã. O rosto do selvagem iluminou-se. Seu peito arquejou de felicidade. Seus lábios trêmulos mal podiam articular o turbilhão de palavras que lhe vinham do íntimo da alma. Peri quer ser cristão, exclamou ele. Dom Antônio lançou-lhe um olhar úmido de reconhecimento. A nossa religião permite, disse o fidalgo, que na hora extrema todo homem possa dar o batismo. Nós estamos com o pé sobre o túmulo. Ajoelha, Peri. O índio caiu aos pés do velho cavalheiro, que impôs-lhe as mãos sobre a cabeça. Se cristão, dou-te o meu nome. Peri beijou a cruz da espada que o fidalgo lhe apresentou. Ergueu-se altivo e sobranceiro, pronto a afrontar todos os perigos para salvar sua senhora. Escuso exigir de ti a promessa de respeitares e defenderes minha filha. Conheço a tua alma nobre, conheço o tuo heroísmo, a tua sublime dedicação por Cecília, mas quero que me faças um outro juramento. Qual? Peri está pronto para tudo. Juras que se tu não puderes salvar minha filha, ela não cairá nas mãos do inimigo? Peri te jura que ele levará a senhora tua irmã, e que se o Senhor do céu não deixar que Peri cumpra a sua promessa,
nenhum inimigo tocará tua filha, ainda que para isso seja preciso queimar uma floresta inteira. Bem, estou tranquilo. Ponho minha Cecília sob tua guarda e moro tranquilo. Podes partir. Manda fechar todas as portas. Os aventureiros obedeceram à ordem do fidalgo. Todas as portas se fecharam. O índio empregava este meio para ganhar tempo. Os gritos e bramidos do selvagem, que continuavam com algumas interrupções, foram se aproximando da casa. Conhecia-se que escalavam no rochedo nesse momento. Alguns minutos se passaram numa ansiedade cruel. Dom Antônio de Marissa depositou um último beijo na fronte de sua filha. Dona Laureana apertou ao seio a cabeça adormecida da menina e envolveu-a numa manta de seda. Peri, com o ouvido atento, o olhar fito na porta, esperava. Ligeiramente apoiado sobre o espaldar da cadeira, às vezes estremecia de impaciência e batia com o pé sobre o pavimento da sala. De repente, um grande clamor soou em torno da casa. As chamas lamberam com suas línguas de fogo as frestas das portas e janelas. O edifício estremeceu nos seus alicerces, como o embate desta tromba de selvagens que se lançava furiosa no meio do incêndio. Peri apenas ouviu o primeiro grito, inclinou-se sobre a cadeira e tomou Cecília nos seus braços. Quando o estrondo soou na porta larga do salão, o índio já tinha desaparecido. Apesar da escuridão profunda que reinava em todo o interior da casa, Peri não hesitou um momento. Caminhou direito ao quarto onde habitara sua senhora e subiu à janela. Uma das palmeiras da cabana estendia-se por cima do precipício e apoiava-se a 30 palmos de distância, sobre um dos galhos da árvore que os aimorés tinham abatido durante o dia, para tirarem os habitantes da casa a menor esperança de fuga. Peri, apertando Cecília nos seus braços, pôs o pé sobre essa ponte frágil, cuja face convexa tinha quando muito algumas polegadas de largura. Quem lançasse os olhos nesse momento para aquela banda da esplanada, veria, ao pálido clarão do incêndio, deslizar-se lentamente por cima do precipício aquele vulto hirto, como um desses fantasmas que, segundo a crença popular, atravessavam à meia-noite as velhas ameias de algum castelo em ruínas. A palmeira oscilava e Peri, embalançando-se sobre o abismo, adiantava-se vagarosamente para a encosta oposta, com a mesma segurança e a mesma tranquilidade que se caminhasse sobre uma ponte de alvenaria. Os gritos selvagens repercutiam nos ares de envolta como o estrépito dos tacapes que abalavam as portas da sala e as paredes do edifício. Sem se inquietar por a cena tumultuosa que deixava atrás de si, o índio ganhou a encosta oposta e, segurando com a mão nos galhos da árvore, conseguiu tocar a terra, sem o menor acidente. Então, fazendo uma volta para não aproximar-se do campo dos aimorés, dirigiu-se à margem do rio. Aí estava escondida entre as folhas a pequena canoa que servia outrora para os habitantes da casa atravessarem o Paquequer. Durante a ausência de uma hora que Peri tinha feito, quando deixara Cecília adormecida, ele havia tudo preparado para essa empresa arriscada que devia salvar sua senhora. Com a sua atividade espantosa, armou a ponte-pêncil sobre o precipício, correu ao rio, amarrou a canoa no lugar que lhe pareceu mais propício e, em 2 viagens,
levó ese barquiño que ia servir de morada a Cecilia durante alguns dias tudo quanto a menina podia carecer. Eram roupas, uma colcha de damasco com que se podia arranjar um leito, alguns alimentos que restavam na casa. Lembrou-se até que Dom Antonio devia ter necessidade de dinheiro logo que chegasse ao Rio de Janeiro, porque Peri contava que o fidalgo não duvidaria salvar sua filha. Chegando à beira do rio, o índio deitou sua senhora no fundo da canoa, como uma menina no seu berço. Envolveu-a na sua manta de seda para abrigá-la do orvalho da noite e, tomando remo, fez a canoa saltar como um peixe sobre as águas. A algumas braças de distância, por entre uma aberta da floresta, Peri viu sobre o rochedo a casa iluminada pelas chamas do incêndio, que começava a lavrar com alguma intensidade. De repente, uma cena fantástica, terrível, passou-se diante de seus olhos, como uma dessas visões rápidas que brilham e se apagam de repente, no delírio da imaginação. A frente da casa estava às escuras. O fogo ganhara as outras faces do edifício e o vento lançava para o fundo. Peri, do primeiro olhar, tinha visto os vultos dos aimorés que se moviam nas sombras e a figura horrível, medonha de Loredano, erguendo-se como um espectro no meio das chamas que o devoravam. De repente, a fachada do edifício tombou sobre a esplanada, esmagando na sua queda um grande número de selvagens. Foi então que o quadro fantástico se desenhou aos olhos de Peri. A sala era um mar de fogo. Todos os homens que se moviam nessa esfera luminosa pareciam envoltos em ondas de chamas. No fundo, destacava-se o vulto majestoso de Dom Antonio de Maris, de pé no meio do gabinete, elevando com a mão esquerda uma imagem do Cristo e, com a direita, abaixando a pistola para essa cava escura onde dormia o vulcão. Sua mulher abraçava os seus joelhos, calma e resignada. Aires Gomes e os poucos aventureiros que restavam, imóveis e ajoelhados aos seus pés, formavam no baixo revelo dessa estátua digna de um grande cinzel. Sobre o montão de ruínas formado pela parede que desmoronara, desenhavam-se as figuras sinistras dos selvagens, semelhantes a espíritos diabólicos, dançando nas chamas infernais. Tudo isso previu de um só lance de olhos, como um painel vivo, iluminado um momento pelo clarão instantâneo do relâmpago. Um estampido horrível reboou para toda aquela solidão. A terra tremeu e as águas do rio se encapelaram como batidas pelo tufão. As trevas envolveram o rochedo há pouco esclarecido pelas chamas, e tudo entrou de novo no silêncio profundo da noite. Um soluço partiu o peito de Peri, talvez a única testemunha desta grande catástrofe. O índio, dominando sua dor, vergou-se sobre o remo, e a canoa voou sobre a face lisa e polida do Paquequer. Fim da sessão 53.
Epílogo 1 de O Guarani, romance brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. O Guarani, romance brasileiro, de José de Alencar. Epílogo 1. Quando o sol, erguendo-se no horizonte, iluminou a natureza com a sua luz brilhante, um montão de ruínas cobria as margens do Paquequer. Grandes lascas de rochedos, talhadas de um golpe e semeadas pelo campo, pareciam ter saído do malho gigantesco de algum novo ciclope. A eminência sobre a qual estava situada a casa tinha desaparecido, e no seu lugar via-se apenas uma larga fenda, semelhante à cratera de algum vulcão subterrâneo. As árvores arrancadas dos seus leitos, a terra revolta, a cinza enegrecida que cobria a floresta, anunciavam que por ali tinha passado algum desses cataclismas que deixam após si a morte e a destruição. Aqui e ali, por entre os comoros dessas ruínas, aparecia alguma Índia, resto da tribo dos Aimorés, que tinha ficado para chorar a morte dos seus e levar às outras tribos a notícia dessa tremenda vingança. Quem plainasse nesse momento sobre aquela solidão e lançasse os olhos pelos vastos horizontes que se abriam em torno, se a vista pudesse se devassar a distância de muitas léguas, veria ao longe, na larga esteira do Paraíba, passar rapidamente uma forma vaga e indecisa. Era a canoa de Peri, que, impelida pelo remo e pela viração da manhã, corria com uma velocidade espantosa, semelhando uma sombra a fugir das primeiras claridades do dia. Toda a noite o índio tinha remado sem descansar um momento. Não ignorava que Dom Antônio de Maris, na sua terrível vingança, havia exterminado a tribo dos Aimorés, mas desejava apartar-se do teatro da catástrofe e aproximar-se dos seus campos nativos. Não era o sentimento da pátria sempre tão poderoso no coração do homem. Não era o desejo de ver sua cabana reclinada à beira do rio e abraçar sua mãe e seus irmãos, que dominava sua alma nesse momento e lhe dava esse ardor e esse entusiasmo extraordinário. Era assim a ideia de que ia salvar sua senhora e cumprir o juramento que tinha feito ao velho fidalgo. Era o sentimento de orgulho que se apoderava dele, pensando que bastava a sua coragem e a sua força para vencer todos os obstáculos e realizar a missão de que se havia encarregado. Quando o sol, no meio de sua carreira, lançava torrentes de luz sobre este vasto deserto, Peri sentia que era tempo de abrigar Cecília dos raios abrasadores, e fez a canoa abicar à beira do rio na sombra de uma ramada de árvores. A menina, envolta na sua manta de seda, com a cabeça apoiada sobre a proa do barquinho, dormia ainda o mesmo sono tranquilo da véspera. As cores tinham voltado, e sob a alvura transparente de sua pele alva, brilhavam esses tons cor-de-rosa, esse colorido suave que só a natureza, artista sublime, sabe criar. Peri tomou a canoa nos seus braços, como se fosse um berço mimoso, e deitou-a sobre a relva que cobria a margem do rio. Depois sentou-se ao lado e, com os olhos fitos em Cecília, esperou que ela saísse desse sono prolongado que começava a inquietá-lo.
Tremia lembrando-se da dor que sua senhora ia sentir quando soubesse a desgraça de que fora testemunha na véspera, e não se achava com forças de responder ao primeiro olhar de surpresa que a menina lançaria em torno de si, logo que despertasse no meio do deserto. Enquanto durou o sono, Peri, com o braço apoiado à borda da canoa e o corpo reclinado sobre o rosto da menina, esperando com ansiedade o momento que ele desejava e temia ao mesmo tempo, velava sobre Cecília com um cuidado e uma solicitude admirável. A mãe, a mais extremosa, não se desvelaria tanto por seu filho, como esse amigo dedicado por sua senhora. Uma reste de sol, que enfiando-se pelas folhas vinha brincar no rosto da menina, um passarinho que cantava sobre um ramo do arbusto, um inseto que saltava na relvagem, tudo lhe afastava para não perturbar o seu repouso. Cada minuto que passava era uma nova inquietação para ele, porém era também um instante mais de sossego e de tranquilidade que a menina gozava, antes de saber a desgraça que pesava sobre ela e que a privara de sua família. Um longo suspiro elevou o seio de Cecília, seus lindos olhos azuis abriram-se e cerraram-se, deslumbrados pela claridade do dia. Ela passou a sua mãozinha delicada pelas pálpebras rosadas, como para afugentar o sono, e seu olhar límpido e suave veio pousar no rosto de Peri. Soltou um gritozinho de prazer e, sentando-se com vivacidade, lançou um olhar de surpresa e admiração em torno dessa espécie de pavilhão de folhagem que a cercava. Parecia interrogar as árvores, o rio, o céu, as aves, mas tudo emudecia. Peri não se animava a pronunciar uma palavra. Via o que se passava na alma de sua senhora, e não tinha coragem de dizer a primeira letra desse enigma que ela não tardaria a compreender de certo. Por fim, a menina, baixando a vista para ver onde estava, descobriu a canoa e, lançando um volver rápido para o vasto leito do Paraíba, que se espreguiçava indolentemente pela floresta, ficou branca como a cambraia do seu roupão. Voltou para o índio com os olhos extremamente dilatados, os lábios trêmulos, a respiração presa, o seio ofegante, e suplicando com as mãozinhas juntas: meu pai, exclamou ela soluçando. O selvagem deixou cair a cabeça sobre o peito e escondeu o rosto nas mãos. Morto. Minha mãe também. Morta. Todos mortos. E, vencida pela dor, a menina apertou convulsamente o seio que lhe estalava com os soluços, e, reclinando-se como a haste delicada de uma dessas flores que cresciam à beira d'água, deixou as lágrimas correrem. Peri só podia salvar a ti, senhora, murmurou o índio tristemente. Cecília ergueu a cabeça altiva. Por que não me deixaste morrer com os meus? Exclamou ela numa excitação febril. Pedi-te eu que me salvasses? Precisava de teus serviços? Seu rosto tomou uma expressão de energia extraordinária. Tu vais me levar ao lugar onde descansa o corpo de meu pai. É aí que deve estar sua filha. Depois podes partir. Não careço de ti. Peri estremeceu. Escuta, senhora, balbuciou ele em tom submisso. A menina lançou-lhe um olhar tão imperioso, tão soberano, que o índio emudeceu, e, voltando o rosto, escondeu as lágrimas que lhe molhavam as faces. Cecília caminhou até a beira do rio e, com os olhos estendidos pelo horizonte, que ela supunha ocultar o lugar em que habitara, ajoelhou e fez uma oração longa e ardente. Quando ergueu-se, estava mais calma, a dor tinha-se repassado desse consolo sublime da religião.
dessa doçura e suavidade que infiltra no coração a esperança de uma vida celeste, que reúne aqueles que se amaram na terra. Ela pôde então refletir sobre o que se tinha passado na véspera e procurou lembrar-se das circunstâncias que haviam precedido a morte de sua família. Todas as suas recordações, porém, chegavam unicamente até o momento em que, já meia adormecida, falava a Peri e dizia essa palavra, ingênua e inocente, que lhe escapara do íntimo da alma. Antes morrer como Isabel. Lembrando-se dessa palavra, corou e, vendo-se só no deserto com Peri, sentiu uma inquietação vaga e indefinida, um sentimento de temor e de receio, cuja causa não sabia explicar. Seria essa desconfiança súbita proveniente da cólera que ela sentira? Porque o índio salvara a sua vida e a arrancara da desgraça que tinha destruído toda a sua família? Não, não era essa a causa. Ao contrário, Cecília conhecia que fora injusta para com seu amigo, que tinha talvez feito impossíveis por ela, e a não ser esse receio instintivo que se apoderara involuntariamente de sua alma, já o teria chamado para pedir-lhe perdão daquelas palavras duras e cruéis. A menina ergueu os olhos tímidos e encontrou o olhar triste e suplicante de Peri. Não pôde resistir, esqueceu os seus receios e um doce sorriso fugiu-lhe pelos lábios. Peri. O índio estremeceu, mas dessa vez de alegria e de contentamento. Veio cair aos pés de sua senhora, que ele encontrava de novo boa como sempre tinha sido. Perdoa a Peri, senhora. És tu que me deves perdoar, porque te fiz sofrer, não é verdade? Mas, bem sabes, não podia abandonar meu pobre pai. Foi ele que mandou a Peri que te salvasse, disse o índio. Como? Exclamou a menina. Conta-me, meu amigo. O índio fez a narração da cena da noite antecedente, desde que Cecília tinha adormecido até o momento em que a casa saltara com a explosão, deixando apenas um montão de ruínas. Contou que ele tinha preparado tudo para que Dom Antônio de Maris fugisse, salvando Cecília, mas que o fidalgo recusara, dizendo que a sua lealdade e a sua honra mandavam que morresse no seu posto. Meu nobre pai, murmurou a menina, enxugando as suas lágrimas. Houve um instante de silêncio, depois do qual Peri concluiu a sua narração e referiu como Dom Antônio de Maris o tinha batizado e lhe havia confiado a salvação de sua filha. Tu és cristão, Peri? Exclamou a menina, cujos olhos brilharam com uma alegria inefável. Sim, teu pai disse. Peri, tu és cristão. Dou-te o meu nome. Obrigado, meu Deus, disse a menina, juntando as mãos e erguendo os olhos ao céu. Depois, envergonhada desse movimento espontâneo, escondeu o rosto nas mãos. O rubor que cobriu as suas faces tingiu de uns longes cor-de-rosa as linhas puras do seu colo acetinado. Peri ergueu-se e foi colher alguns frutos delicados que servirão de refeição à sua senhora. O sol tinha quebrado a sua força, era tempo de continuar a viagem e aproveitar a frescura da tarde para vencer a distância que o separava do campo dos Goitacazes. O índio chegou-se trêmulo para a menina. Que queres tu que Peri faça, senhora? Não sei, respondeu Cecília indecisa. Não queres que Peri te leve à taba dos brancos? É a vontade de meu pai? Deves cumpri-la. Peri prometeu a Dom Antônio levar-te a sua irmã, mas Peri é teu escravo e só obedece a ti. O índio fez a canoa boiar sobre as águas do rio, e quando tomou a menina nos seus braços para deitá-la no barquinho,
Ela sentiu pela primeira vez na sua vida que o coração de Peri palpitava sobre o seu seio. A tarde estava soberba, os raios do sol, no ocaso, filtrando por entre as folhas das árvores, douravam as flores alvas que cresciam pela beira do rio. As rolinhas começaram a soltar os seus arrulhos no fundo da floresta, e a brisa que passava, ainda tépida, das exalações da terra, vinha impregnada de aromas silvestres. A canoa resvalou pela flor d'água, como uma garça ligeira levada pela corrente do rio. Peri remava sentado na proa. Cecília, deitada no fundo, meio apoiada sobre uma alcatifa de folhas que Peri tinha arranjado, engolfava-se nos seus pensamentos e aspirava as emanações suaves e perfumadas das plantas e a frescura do ar e das águas. Quando seus olhos encontravam os de Peri, seus longos cílios abaixavam-se e ocultavam um momento o seu olhar doce e triste. Fim do Epílogo 1. Epílogo 2 de O Guarani, Romance Brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. O Guarani, Romance Brasileiro, de José de Alencar. Epílogo 2. A noite estava serena. A canoa vogando sobre as águas do rio abria essas flores de espuma que brilham um momento à luz das estrelas e se desfazem como o sorriso da mulher. A brisa tinha escasseado e a natureza adormecida respirava a calma tépida e perfumada das noites americanas, tão cheias de enlevo e de languidez. A viagem fora silenciosa, essas duas criaturas abandonadas no meio do deserto, sós, em face da natureza, emudeciam como se temessem despertar o eco profundo da solidão. Cecília repassava na memória toda a sua vida inocente e tranquila, cujo fio dourado tinha se rompido de uma maneira tão cruel. Mas era, sobretudo, o último ano dessa existência, desde o dia do aparecimento imprevisto de Peri, que se desenhava na sua imaginação. Porque interrogava ela assim os dias que tinha vivido no remanso da felicidade? Por que o seu espírito voltava ao passado e procurava ligar todos esses fatos a que na descuidosa ingenuidade dos primeiros anos dera tão pouco apreço? Ela mesmo não saberia explicar as emoções que sentia. Sua alma inocente e ignorante tinha se iluminado com uma súbita revelação. Novos horizontes se abriam aos sonhos castos de seu pensamento. Volvendo ao passado, admirava-se de sua existência, como os olhos que se deslumbram com a claridade depois de um sono profundo. Não se reconhecia nessa imagem do que fora outrora, nessa menina isenta e travessa. Toda a sua vida estava mudada. A desgraça tinha operado essa revolução repentina, e um outro sentimento ainda confuso ia talvez completar a transformação misteriosa da mulher. Em torno dela tudo se ressentia dessa mudança. As cores tinham tons harmoniosos, o ar perfumes inebriantes, a luz reflexos aveludados, que seus sentidos não conheciam. Uma flor que antes era para ela apenas uma bela forma, parecia-lhe agora uma criatura que sentia e palpitava. A brisa que outrora passava como um simples bafejo das auras, murmurava ao seu ouvido nesse momento melodias inefáveis, notas místicas que ressoavam no seu coração. Peri, julgando sua senhora adormecida,
remava docemente para não perturbar o seu repouso. A fadiga começava a vencê-lo, apesar de sua coragem indomável e de sua vontade poderosa. As forças estavam exaustas. Apenas vencedor da luta terrível que travara com o veneno, tinha começado a empresa quase impossível da salvação de sua senhora. Havia 3 dias que seus olhos não se cerravam e que seu espírito não repousava um instante. Tudo quanto a natureza permitia à inteligência e ao poder do homem, ele tinha feito. E, contudo, não era a fadiga do corpo que o vencia, eram sim as emoções violentas porque passara durante esse tempo. O que ele tinha sentido quando planeava sobre o abismo e que a vida de sua senhora dependia de um passo falso, de uma oscilação de haste frágil que lhe servia de ponte pênsil, ninguém compreenderia. O que sofreu quando Cecília, no seu desespero pela morte de seu pai, o acusava por tê-la salvado e lhe dava a ordem de levá-la ao lugar onde repousavam as cinzas do velho fidalgo, é impossível de descrever. Foram horas do martírio, de sofrimento horrível, em que sua alma sucumbiria se não achasse na sua vontade inflexível e na sua dedicação sublime um conforto para a dor e um estímulo para triunfar de todos os obstáculos. Eram essas emoções que o venciam, e ainda depois de vencidas, ele conheceu que seus músculos de aço, escravos submissos que obedeceram ao seu menor desejo, se distendiam como a corda do arco depois do combate. Lembrou-se que sua senhora precisava dele e que devia aproveitar esses momentos em que ela repousava para pedir ao sono novo vigor e novas forças. Ganhou o meio do rio e, escolhendo um lugar onde não chegava nenhum galho das árvores que cresciam nas ribanceiras, amarrou a canoa nos nenúfares que beijavam a tona d'água. Tudo estava quieto. A terra ficava a uma distância de muitas braças, portanto podia sua senhora dormir sem perigo, sobre esse chão prateado, debaixo da abóbada azul do céu. As ondinhas a embalariam no seu berço, as estrelas vigiariam o seu sono. Livre de inquietação, Peri encostou a cabeça na borda da canoa. Um momento depois, suas pálpebras entorpecidas cerraram-se e, pouco a pouco, seu último olhar, esse olhar vago e incerto, que adeja na pupila, já meio adormecida, viu desenhar-se na sombra uma forma alva e graciosa que se reclinava docemente para ele. Não era um sonho, essa linda visão. Cecília, sentindo a canoa imóvel, despertou das suas recordações. Sentou-se e, debruçando-se um pouco, viu que seu amigo dormia, e acusou-se por não ter há mais tempo exigido dele esse instante de repouso. O primeiro sentimento que se apoderou da menina vendo-se só foi esse terror solene e respeitoso que infunde a solidão no meio do deserto, nas horas mortas da noite. O silêncio parece falar, as sombras se povoam de seres invisíveis, os objetos na sua imobilidade como que oscilam pelo espaço. E ao mesmo tempo, o nada com o seu vácuo profundo, imenso, infinito, e o caos com a sua confusão, as suas trevas, as suas formas increadas, a alma sente que falta a vida ou a luz em torno dela. Cecília recebeu essa impressão com um temor religioso, mas não se deixou dominar pelo susto. A desgraça a habituara ao perigo, e a confiança que tinha no seu companheiro era tanta que, mesmo dormindo, parecia-lhe que Peri velava sobre ela. Contemplando essa cabeça adormecida, a menina admirou-se da beleza inculta desses traços, da correção das linhas desse perfil altivo, dessa expressão de força e inteligência
que animava aquele busto selvagem moldado pela natureza. Como é que até então ela não tinha percebido naquele aspecto senão um rosto amigo? Como seus olhos tinham passado sem ver sobre essas feições talhadas com tanta energia? É que a revelação física que acabava de iluminar o seu olhar não era senão o resultado dessa outra revelação moral que esclarecera o seu espírito. Dantes via com os olhos do corpo, agora via com os olhos da alma. Peri, que durante 1 ano não fora para ela senão um amigo dedicado, aparecia-lhe de repente como um herói. No seio de sua família, estimava-o. No meio dessa solidão, admirava-o. Como esses quadros dos grandes pintores que precisam de luz, de um fundo brilhante e de uma moldura simples para mostrarem a perfeição de seu colorido e a pureza de suas linhas, o selvagem precisava do deserto para revelar-se em todo o esplendor de sua beleza primitiva. No meio de homens civilizados, era um índio ignorante, nascido de uma raça bárbara, a quem a religião, a cor e a civilização repeliam e marcavam o lugar de cativo. Embora para Cecília e Dom Antônio fosse um amigo, era apenas um amigo escravo. Aqui, porém, todas essas distinções desapareciam. O filho das matas, voltando ao seio de sua mãe, recobrava a liberdade. Era o rei do deserto, o senhor das florestas, dominando pelo direito da força e da inteligência. As altas montanhas, as catadupas, os grandes rios, as árvores seculares, as nuvens serviam de trono, de cetro e de dossel a esse monarca das selvas, cercado de toda a majestade e todo o esplendor da natureza. Que efusão de reconhecimento e de admiração não havia no olhar de Cecília. Era nesse momento que ela compreendia toda a abnegação do culto santo e respeitoso que o índio lhe votava. As horas correram silenciosamente, mas a muda contemplação, a aragem fresca que anuncia o despertar do dia, bafejou o rosto da menina e pouco depois, o primeiro olhar da manhã, desmaiou o negrume do horizonte. Sobre o relevo que formava o perfil escuro da floresta nas sombras da noite, luzia límpida e brilhante a estrela d'alva. As águas do rio arfaram docemente, e os leques das palmeiras se agitaram rumorejando. A menina lembrou-se do seu despertar tão plácido de outrora, de suas manhãs tão descuidosas, de sua prece alegre e risonha, em que agradecia a Deus a ventura que vertia sobre ela a sua família. Uma lágrima pendeu nos cílios dourados e caiu sobre a face de Peri, abrindo os olhos e vendo ainda a mesma doce visão que o adormecera. O índio julgou que o sonho continuava. Cecília sorriu-lhe e passou a sua mãozinha pelas pálpebras ainda meio cerradas de seu amigo. Dorme, disse ela, dorme, Ceci vela. A música dessas palavras despertou completamente o selvagem. Não, balbuciou ele, envergonhado de ter cedido à fadiga. Peri sente-se forte, mas tu deves ter necessidade de repouso. Há tão pouco tempo que adormeceste. O dia vai raiar. Peri deve velar sobre sua senhora. E por que tua senhora não velará também sobre ti? Queres tomar tudo e não me deixas nem mesmo a gratidão? O índio lançou um olhar cheio de admiração à menina. Peri não entende o que tu dizes. A rolinha, quando atravessa o campo e sente-se fatigada, descansa sobre a asa de seu companheiro, que é mais forte. É ele que guarda o seu ninho enquanto ela dorme.
que vai buscar o alimento, que a defende e que a protege. Tu és como a rolinha, senhora. Cecília corou da comparação ingênua de seu amigo. E tu? Perguntou ela confusa e trêmula de emoção. Peri é teu escravo, respondeu o índio naturalmente. A menina abanou a cabeça com uma inflexão graciosa. A rolinha não tem escravo. Os olhos de Peri brilharam. Uma exclamação partiu de seus lábios. Cecília, com o seio palpitante, as faces vermelhas, os olhos úmidos, levou a mãozinha aos lábios de Peri e reteve a palavra que ela mesma, na sua inocente faceirice, tinha provocado. Tu és meu irmão, disse ela com um sorriso divino. Peri olhou o céu como para fazê-lo confidente de sua felicidade. A claridade da alvorada estendia-se sobre a floresta e os campos como um véu finíssimo. A estrela da manhã cintilava em todo o seu fulgor. Cecília ajoelhou-se. Salve, rainha! O índio contemplava com uma expressão de ventura inefável. Tu és cristão, Peri, disse ela, lançando-lhe um olhar suplicante. Seu amigo compreendeu-a e, ajoelhando, juntou as mãos como ela. Tu repetirás todas as minhas palavras e faze por não esquecê-las. Sim, elas vêm de teus lábios, senhora. Senhora não, irmã. Daí a pouco os murmúrios das águas confundiam-se com os acentos maviosos da voz de Cecília, que recitava esse hino cristão repassado de tanta poesia e unção. A palavra de Peri repetia como um eco a frase sagrada. Fim do epílogo 2. Epílogo 3, de O Guarani, romance brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. O Guarani, romance brasileiro, de José de Alencar. Epílogo 3. Terminada essa prece cristã, talvez a primeira que tinham ouvido aquelas árvores seculares, a viagem continuou. Logo que o sol chegou ao zênite, Peri procurou, como na véspera, um abrigo para passar essas horas de calma. A canoa pojou num pequeno seio do rio. Cecília saltou em terra e seu companheiro escolheu uma sombra onde ela repousasse. Espera aqui. Peri já volta. Onde vais? Perguntou a menina inquieta. Ver frutos para ti. Não tenho fome. Tu os guardarás. Pois bem, eu te acompanho. Não, Peri não consente. E por que não me queres junto de ti? Olha tuas roupas. Olha teu pé, senhora. Os espinhos do cardo te ofenderiam. Com efeito, Cecília estava vestida com um ligeiro roupão de cambraia, e seu pezinho que descansava sobre a relva calçava um borziguim de seda. Então me deixas só? Disse a menina entristecendo. O índio ficou um momento indeciso, mas de repente sua fisionomia expandiu-se. Cortou a haste de um íris que se balançava ao sopro da aragem e apresentou a flor à menina. Escuta, disse ele. Os velhos da tribo ouviram de seus pais que a alma do homem, quando se separa do corpo, se esconde numa flor e fica ali até que a avezinha do céu vem buscá-la e a leva lá, bem longe. É por isso que tu vês o guarambi saltando de flor em flor, beijando numa, beijando outra, e depois batendo as asas e fugindo. Cecília, habituada à linguagem poética do selvagem, esperava a última palavra que devia fazê-la compreender o seu pensamento. O índio continuou. Peri não leva a sua alma no corpo. Deixa nesta flor. Tu não ficas só. A menina sorriu e, tomando a flor, escondeu-a no seio. Ela me acompanhará.
Vai, meu irmão, e volta logo. Peri não se afastará. Se tu o chamares, ele ouvirá. E me responderás, sim, para que eu te sinta perto de mim. O índio, antes de partir, circulou a alguma distância o lugar onde se achava Cecília, de uma corda de pequenas fogueiras feitas de louro, de canela, urataí e outras árvores aromáticas. Desta maneira tornava-se aquele retiro impenetrável, o rio de um lado e do outro as chamas que afugentariam os animais daninhos e, sobretudo, os répteis. O fumo odorífero que se escapava das fogueiras afastava até os insetos. Peri não sofreria que uma vespa e uma mosca, sequer, ofendesse a cútis de sua senhora e sugasse uma gota desse sangue precioso. Por isso tomara todas essas precauções. Cecília devia, pois, ficar tranquila, como se estivesse em um palácio, e de fato era um palácio de rainha do deserto. Esse sombrio, cheio de frescuras, a que a relva servia de alcatifa. As folhas de dossel, as grinaldas em flores de cortinas, os sabiás de orquestra, as águas de espelho e os raios do sol, de arabescos dourados. A menina viu de longe o desvelo com que seu amigo tratava de sua segurança e acompanhou com um olhar até o momento em que ele desapareceu no mais espesso da mata. Foi então que ela sentiu a soledade estender-se em torno e envolvê-la. Insensivelmente, levou a mão ao seio e tirou a flor que Peri lhe tinha dado. Apesar de sua fé cristã, não pôde vencer essa inocente superstição do coração. Pareceu-lhe, olhando o íris, que já não estava só e que a alma de Peri a acompanhava. Qual é o seio de 16 anos que não abriga uma dessas ilusões encantadoras, nascidas com o fogo dos primeiros raios do amor? Qual é a menina que não consulta o oráculo de um Mahomet e não vê numa borboleta negra a sibila fatídica que lhe anuncia a perda da mais bela esperança? Como a humanidade na infância, o coração, nos primeiros anos, tem também a sua mitologia. A mitologia mais graciosa e mais poética do que as criações da Grécia. O amor é o seu Olimpo, povoado de deusas ou deuses de uma beleza celeste e imortal. Cecília amava. A gentil e inocente menina procurava iludir-se a si mesmo, atribuindo o sentimento que enchia sua alma a uma afeição fraternal e ocultando sob o doce nome de irmão um outro mais doce, e que titilava nos seus lábios, mas que seus lábios não ousavam pronunciar. Mesmo só, de vez em quando um pensamento que passava no seu espírito incendia-lhe as faces de rubor, fazia palpitar-lhe o seio e pender molemente a cabeça, como a haste da planta delicada quando o calor do sol fecunda a florescência. Em que pensava ela, com os olhos fitos no íris, que o seu hálito bafejava, com as pálpebras meio cerradas e o corpo reclinado sobre os joelhos? Pensava no passado que não voltaria, no presente que devia escoar-se rapidamente, e no futuro que lhe aparecia vago, incerto e confuso. Pensava que de todo o seu mundo só lhe restava um irmão de sangue, cujo destino ignorava, e um irmão d'alma, em quem tinha concentrado todas as afeições que perdera. Um sentimento de tristeza profunda anuviava o seu semblante, lembrando-se de seu pai, de sua mãe, de Isabel, de Álvaro, de todos que amava e que formavam o universo para ela. Então, o que a consolava era a esperança de que os dois únicos corações que lhe restavam não a abandonariam nunca. E isto a fazia feliz. Não desejava mais nada. Não pedia a Deus mais ventura
do que a que sentiria vivendo junto de seus amigos e enchendo o futuro com as recordações do passado. A sombra das árvores já beijava as águas do rio, e Peri ainda não tinha voltado. Cecília assustou-se e, temendo que não lhe tivesse sucedido alguma coisa, chamou por ele. O índio respondeu de longe, e pouco depois apareceu entre as árvores. O seu tempo não tinha sido inutilmente empregado, a julgar pelos objetos que trazia. Como tardaste, disse-lhe Cecília, erguendo-se e indo ao seu encontro. Tu estavas sossegada. Peri aproveitou para não te deixar amanhã. Amanhã só? Sim, porque depois chegaremos. Aonde? Perguntou a menina com vivacidade. Aos campos dos Goitacazes, a cabana de Peri, onde tu mandarás a todos os guerreiros da tribo. E depois, como vamos ao Rio de Janeiro? Não te inquietes, os Goitacazes têm igaras grandes como aquela árvore que toca as nuvens. Quando eles atiram o remo, elas voam sobre a água, como a atiati de asas brancas. Antes que a lua, que vai nascer, tenha desaparecido, Peri te deixará com a irmã de teu pai. Deixará? Exclamou a menina, empalidecendo. Tu vais me abandonar? Peri é um selvagem, disse o índio tristemente. Não pode viver na taba dos brancos. Por quê? Perguntou a menina com ansiedade. Não és tu cristão como Ceci? Sim, porque era preciso ser cristão para te salvar, mas Peri morrerá selvagem como Ararê. Oh, não, disse a menina. Eu te ensinarei a conhecer Deus, Nossa Senhora, as suas virgens e os seus anjinhos. Tu rezarás comigo, tu não me deixarás nunca. Vê, Senhora, a flor que Peri te deu já murchou, porque saiu de sua planta, e a flor estava no teu seio. Peri na taba dos brancos, ainda mesmo junto de ti, será como esta flor. Tu terás vergonha de olhar para ele. Peri, exclamou a menina ofendida, tu és boa, mas todas as que têm a tua cor não têm o teu coração. Lá o selvagem seria um escravo dos escravos, e quem nasceu o primeiro pode ser teu escravo, mas é senhor dos campos e manda nos mais fortes. Cecília, admirando o reflexo de nobre orgulho que brilhava na fronte do índio, sentiu que não podia combater a sua resolução, dictada por um sentimento elevado. Reconheceu que havia no fundo de suas palavras uma grande verdade, que o seu instinto adivinhava. Ela tinha prova nessa revolução que se esperava no seu espírito. Vendo Peri no meio do deserto, livre, grande, majestoso como um rei, qual não seria, pois, a consequência dessa outra transição, muito mais pronunciada? Numa cidade, no meio da civilização, o que seria um selvagem senão um cativo, tratado por todos com desprezo? No íntimo de sua alma, quase que aprovava a resolução de Peri, mas não podia afastar-se a ideia de perder seu amigo, seu companheiro, a única afeição que talvez ainda lhe restava no mundo. Durante esse tempo, o índio preparava a simples refeição que lhes oferecia a natureza. Deitou sobre uma folha larga os frutos que tinha colhido. Eram os araçás, os jambos corados, as ingás de polpa macia, os cocos de várias espécies. A outra folha continha favos de uma pequena abelha que fabricara a sua colmeia no tronco de uma cabuíba, de modo que o mel puro e claro tinha um perfume delicioso. Dir-se-ia
mel de flores. O índio tornou côncava uma palma larga e encheu-a com o suco de ananás, cuja fragrância é como a essência do sabor. Era o vinho que devia servir a esse banquete frugal. Numa segunda palma, também côncava, apanhou a água cristalina de uma corrente que murmurava a alguns passos e que devia servir para Cecília lavar as mãozinhas depois da refeição. Quando acabou esses preparativos, que ele fazia com uma satisfação inexprimível, Peri sentou-se junto da menina e começou a trabalhar num arco de que precisava. O arco era sua arma favorita, e sem ele, embora possuísse a clavina e as munições que, por precaução, deitara na canoa para servirem a Dom Antônio de Maris, não tinha tranquilidade de espírito e confiança plena na sua agilidade. Reparando, porém, que sua senhora não tocava nos alimentos, ergueu a cabeça e viu o rosto da menina banhado de lágrimas, que caíam em pérolas sobre os frutos, e os orvalhavam como as gotas do sereno. Não era preciso adivinhar para conhecer a causa dessas lágrimas. Não chora, senhora, disse o índio aflito. Peri te falou o que sentia. Manda, e Peri fará a tua vontade. Cecília olhou com uma expressão de melancolia que partia a alma. Queres que Peri fique contigo? Ele ficará. Todos serão seus inimigos. Todos o tratarão mal. Desejará defender-te e não poderá. Quererá servir-te e não o deixarão. Mas Peri ficará. Não, respondeu Cecília. Não exijo de ti esse último sacrifício. Deves viver onde nasceste, Peri. Mas tu vais ainda chorar? Vê, disse a menina, enxugando as lágrimas. Estou contente. Agora toma uma fruta. Sim, mas jantaremos juntos, como tu jantavas outrora no meio das matas com tua irmã. Peri nunca teve irmã, mas tens agora, respondeu ela sorrindo. E como uma filha das florestas, como uma verdadeira americana, a gentil menina fez a sua refeição, partilhando-a com seu companheiro, acompanhando-a desses gestos inocentes e faceiros como só ela sabia ter. Peri admirava-se dessa mudança brusca que se tinha operado em sua senhora, dessa passagem rápida das lágrimas para o sorriso, e no fundo do seu coração sentia um aperto, pensando que ela se consolara bem depressa com a lembrança da separação. Mas ele não era egoísta e preferia a alegria de sua senhora a seu prazer, porque vivia antes da vida dela do que de sua própria vida. Fim do epílogo 3. Epílogo 4 de O Guarani, romance brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Guarani, romance brasileiro, de José de Alencar. Depois da refeição, Peri voltou ao seu trabalho. Cecília, que desde o primeiro dia sentia-se abatida e lânguida, tinha recobrado um pouco da sua vivacidade e de sua gentileza dos bons dias. Seu rostinho mimoso conservava ainda a sombra melancólica que lhe deixaram impressas as cenas tristes de que fora testemunha, e sobretudo a última desgraça que a tinha privado de seu pai e de sua mãe. Mas essa mágoa tomava nas suas feições uma expressão tão angélica, uma mansuetude e uma suavidade que dava novo encanto à sua beleza ideal. Deixando seu companheiro distraído com a sua obra, chegou-se para a beira do rio e sentou-se junto de uma moita de uvaia,s a qual estava amarrada a canoa. Peri via-a afastar-se e, sempre seguindo-a com os olhos, continuou a preparar a vergôntea que devia servir-lhe de arco.
e as canas selvagens, às quais o seu braço ia dar o vôo da ave altaneira. A menina, com a face apoiada na mão e os olhos postos na corrente do rio, cismava. Às vezes as pálpebras cerravam-se, os lábios se agitavam imperceptivelmente. Nesses momentos parecia que conversava com algum espírito invisível. Outras vezes, um doce sorriso oscilava nos seus lábios e desfazia-se logo, como se o pensamento que viera pousar ali voltasse a esconder-se no fundo do coração, donde se tinha escapado. Por fim ergueu a fronte com esse meneio de rainha, que às vezes tomava a sua cabecinha loura, a qual só lhe faltava o diadema. Sua fisionomia mostrou uma expressão de energia que lembrava o caráter de Dom Antônio de Mariz. Tinha tomado uma resolução firme, inabalável, que ia cumprir com essa mesma força de vontade, com essa coragem que herdara de seu pai e que dormia no fundo de sua alma, para só revelar-se nas ocasiões extremas. Levantou os olhos ao céu e pediu a Deus um perdão para uma falta e, ao mesmo tempo, uma esperança para uma boa ação que ia praticar. Sua oração foi breve, mas ardente e cheia de fervor. Enquanto isto se passava, Peri, vendo que as sombras da terra já se deitavam sobre o leito do Paraíba, conheceu que era tempo de partir e preparou-se para continuar a viagem. No momento em que levantava-se, Cecília correu para ele e colocou-se em face, de modo que lhe ocultava a vista do rio. Tu sabes, disse ela sorrindo, tenho uma coisa a pedir-te. Esta palavra bastava para que Peri não visse mais nada senão os olhos e os lábios de sua senhora, que iam dizer-lhe o que ela desejava. Quero que apanhes muito algodão para mim e me tragas uma pele bonita, sim? Para quê? Perguntou o índio admirado. Que vais fazer? Do algodão fiarei um vestido. Da pele, tu cobrirás os meus pés. Peri, cada vez mais admirado, ouviu sua senhora sem compreendê-la. Assim, disse a menina sorrindo, tu me deixarás acompanhar-te. Os espinhos não me farão mal. O espanto do índio tinha-o tornado imóvel, mas de repente soltou um grito e quis precipitar-se para o rio. A mãozinha de Cecília, apoiando-se no seu peito, reteve-o. Espera. Olha, respondeu o índio inquieto, apontando para o rio. A canoa desprendida do tronco a que estava amarrada resvalava à discrição das águas e, girando sobre si, desaparecia, levada pela corrente. Cecília, depois de olhar, voltou-se sorrindo. Fui eu que soltei. Tu, senhora? Por quê? Porque não precisamos mais dela. Fitando então no seu amigo os seus lindos olhos azuis, disse com esse tom grave e lento, que revela um pensamento profundamente refletido e uma resolução inabalável. Peri não pode viver junto de sua irmã na cidade dos brancos. Sua irmã fica com ele no deserto, no meio das florestas. Era essa a ideia que ela há pouco acariciava no seu espírito, e para a qual tinha invocado a graça divina. Não foi sem algum esforço que ela conseguiu dominar os primeiros temores que a assaltaram. Quando encarou em face essa existência longe da sociedade, na solidão, no isolamento. Mas qual era o laço que a prendia a esse mundo civilizado? Não era ela quase uma filha desses campos, criada com esse ar puro e livre, com essas águas cristalinas? A cidade lhe aparecia apenas como uma recordação da primeira infância, como um sonho do berço. Deixara o Rio de Janeiro aos 5 anos e nunca mais ali voltara. Entretanto, o campo tinha para ela outras recordações muito mais vivas e palpitantes. A flor da sua mocidade tinha sido bafejada por essas auras. O botão desatara aos raios desse sol esplêndido. Toda a sua vida, todos os seus belos dias, todos os seus prazeres infantis viviam ali. Falavam naqueles ecos da solidão, naqueles murmúrios confusos, naquele silêncio mesmo. Ela pertencia, pois, mais ao deserto
do que a cidade. Era mais uma virgem brasileira do que uma menina cortesã. Seus hábitos e seus gostos prendiam-se mais às pompas singelas da natureza do que às festas e às galas da arte e da civilização. Decidiu-se ficar. A única felicidade que ainda podia gozar nesse mundo, depois da perda de sua família, era viver com os dois entes que a amavam. Essa felicidade não era possível. Devia escolher entre um deles. Aí o seu coração foi impelido pela força invencível que o arrastava. Mas depois, envergonhando-se de ter cedido tão depressa, procurou desculpar-se a si mesmo. Disse então que entre seus dois irmãos era justo que acompanhasse antes aquele que só vivia para ela, que não tinha um pensamento, um cuidado, um desejo, que não fosse inspirado por ela. Dom Diogo era um fidalgo, herdeiro do nome de seu pai. Tinha um futuro diante de si, tinha uma missão a cumprir no mundo. Ele escolheria uma companheira para suavizar-lhe a existência. Peri tinha abandonado tudo por ela. Seu passado, seu presente, seu futuro, sua ambição, sua vida, sua religião mesmo. Tudo era ela, e unicamente ela. Não havia, pois, que hesitar. Depois Cecília tinha ainda um pensamento que lhe sorria. Queria abrir ao seu amigo o céu que ela entrevia na sua fé cristã. Queria dar-lhe um lugar perto dela na mansão dos justos, aos pés do trono celeste do Criador. É impossível descrever o que se passou no espírito do selvagem, ouvindo as palavras de Cecília. Sua inteligência inculta, mas brilhante, que se elevava aos mais altos pensamentos, não podia compreender aquela ideia. Duvidou do que escutava. Cecília fica no deserto? Balbuciou ele. Sim, respondeu a menina tomando-lhe as mãos. Cecília fica contigo e não te deixará. Tu és rei destas florestas, destes campos, destas montanhas. Tua irmã te acompanhará. Sempre? Sempre. Viveremos juntos, como ontem, como hoje, como amanhã. Tu cuidas? Eu também sou filha desta terra. Também me criei no seio desta natureza. Amo este belo país. Mas, senhora, tu não vês que tuas mãos foram feitas para as flores e não para os espinhos? Tens pés para brincar e não para andar? Teu corpo para a sombra e não para o sol e a chuva? Oh, eu sou forte, exclamou a menina erguendo a cabeça com altivez. Junto de ti não tenho medo. Quando eu estiver cansada, tu me levarás nos teus braços. A rolinha não se apoia sobre a asa de seu companheiro? Era preciso ver a gentileza, a garridice, com que ela dizia todas essas frases graciosas que borbulhavam nos seus lábios. A irradiação do seu olhar, a animação do seu rosto e a frescura de seu gesto fascinavam. Peri ficou estático diante da perspectiva dessa felicidade imensa, com a qual nunca sonhara. A tarde descaía, e era preciso tratar de prover aos meios de passar a noite em terra, o que era muito mais perigoso. Não para ele, a quem bastava o galho de uma árvore, mas para Cecília, habituada ao seu leito de penas de Juriti, aos seus tapetes de peles aveludadas. Seguindo pela margem para escolher o lugar mais favorável, Peri soltou uma palavra, de surpresa, vendo a canoa que se tinha embaraçado numa dessas ilhas flutuantes, feitas pelas parasitas do rio, que boiam sobre as águas. Era o melhor leito que podia ter a menina no meio do deserto. Puxou a canoa, alcatifou o fundo com as folhas macias das palmeiras e, tomando Cecília dos braços, deitou-a no seu berço. A menina não consentiu que Peri remasse, e a canoa deslizou docemente pelo leito do rio, apenas impelida pela correnteza. Cecília brincava, debruçava-se sobre as águas para colher uma flor de passagem, para perseguir um peixe que beijava a face lisa das ondas,
para ter o prazer de molhar as mãos nessa água cristalina, para rever a sua imagem nesse espelho vacilante. Quando tinha brincado bastante, voltava-se para seu amigo e falava-lhe com esse gazeio argentino, com esse mimoso chilrar dos lábios travessos de uma linda menina, onde as coisas mais ligeiras e mais frívolas adquirem um encanto e uma graça suprema. Peri estava distraído. Seu olhar fitava-se no horizonte com uma atenção extraordinária. A inquietação que se desenhava no seu semblante era indício de algum perigo, embora ainda remoto. Sobre a linha azulada da cordilheira dos órgãos, que se destacava num fundo de púrpura e rosicler, amontoavam-se grossas nuvens escuras e pesadas, que, feridas pelos raios do ocaso, lançavam reflexos acobreados. Daí a pouco a serrania desapareceu esvolta nesse manto cor de bronze, que se elevava como essas colunas e essas abóbadas de estalactites que se encontram nas grutas das nossas montanhas. O azul puro e risonho, que cobria o resto do firmamento, contrastava com essa cinta escura, que ia enegrecendo gradualmente, à medida que a noite caía. Peri voltou-se. Tu queres ir para a terra, senhora? Não, estou tão bem aqui. Não foste tu que me trouxeste? Sim, mas... O quê? Nada. Podes dormir sem receio. Ele tinha se lembrado que entre dois perigos, o melhor era preferir o mais remoto, aquele que ainda estava longe e que talvez não viesse. Por isso resolveu não dizer nada a Cecília e conservar-se atento e vigilante para salvá-la, se o que ele temia se realizasse. Peri havia lutado com o tigre, com os homens, com uma tribo de selvagens, com o veneno e tinha vencido. Era chegada a ocasião de lutar com os elementos. Com a mesma confiança calma e impassível, esperou pronto a aceitar o combate. Anoiteceu. O horizonte, sempre negro e fechado, iluminava-se às vezes com um lampejo fosforescente, como os olhos da Irara, no meio das trevas. Um tremor surdo parecia correr pelas entranhas da terra e fazia ondular a superfície das águas, como o seio de uma vela enfunada pelo vento. Entretanto, ao redor, tudo estava quieto. As estrelas recamavam o azul do céu. A viração aninhava-se nas folhas das árvores. Os murmúrios doces da solidão cantavam o hino da noite. Cecília adormeceu no seu ninho, murmurando uma prece. Fim do epílogo 4. Epílogo 5 de O Guarani, romance brasileiro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Guarani, romance brasileiro, de José de Alencar. Epílogo 5. Era alta noite. As sombras espessas cobriam as margens do Paraíba. De repente, um rumor surdo e abafado, como de um tremor subterrâneo, dilatando-se por aquela solidão, quebrou o silêncio profundo do ermo. Peri estremeceu. Erguendo-se, estendeu os olhos pela larga esteira do rio, que, enroscando-se como uma serpente monstruosa, de escamas prateadas, ia perder-se no fundo negro da floresta. O espelho das águas, liso e polido como um cristal, refletia a claridade das estrelas, que já desmaiavam com a aproximação do dia. Tudo estava imóvel e quedo. O índio curvou-se sobre a borda da canoa e aplicou o ouvido. Pela superfície do rio rolava um som estrepitoso, semelhante ao quebrar-se da catadupa, precipitando-se do alto dos rochedos. Cecília dormia tranquilamente, sua respiração ligeira ressoava com essa harmonia doce e sutil das folhas da canoa quando estremecem ao sopro tênue da aragem. Peri lançou um olhar de desespero para as margens que se destacavam a alguma distância sobre a corrente plácida do rio. Quebrou o laço que prendia a canoa e lançou-a para a terra com toda a força de seu remo,
que fendeu a água profundamente. À beira do rio elevava-se uma bela palmeira, cujo alto tronco era coroado pela grande cúpula verde, formada com os leques de suas folhas lindas e graciosas. Os cipós e as parasitas, engraçando-se pelos ramos das árvores vizinhas, desciam até o chão, formando grinaldas e cortinas de folhagem que se prendiam às hastes da palmeira. Tocando a margem, Peri saltou em terra, tomou Cecília meio adormecida nos seus braços e ia entranhar-se pela mata virgem que se elevava diante dele. Nesse momento, o rio arquejou como um gigante estorcendo-se em convulsões e deitou-se de novo no seu leito, soltando um gemido profundo e cavernoso. Ao longe, o cristal da corrente achamalotou-se, as águas frisaram-se, e um lençol de espuma estendeu-se sobre essa face lisa e polida, semelhante a uma vaga do mar desenrolando-se pela área da praia. Imediatamente todo o leito do rio cobriu-se com esse delgado sendal que se desdobrava com uma velocidade espantosa, rumorejando como um manto de seda. Então no fundo da floresta troou um estampido horrível, que veio reboando pelo espaço. Dir-se-ia o trovão correndo nas quebradas da serrania. Era tarde. Não havia tempo de fugir. A água tinha soltado o seu primeiro bramido e, erguendo o colo, precipitava-se furiosa, invencível, devorando o espaço como algum monstro do deserto. Peri tomou a resolução prompta que exigia a iminência do perigo. Em vez de ganhar a mata, suspendeu-se a um dos cipós e, galgando o cimo da palmeira, aí abrigou-se com Cecília. A menina, despertada violentamente e procurando conhecer o que se passava, interrogou seu amigo. A água, respondeu ele, apontando para o horizonte. Com efeito, uma montanha branca, fosforescente, assomou entre as arcarias gigantescas formadas pelas florestas e atirou-se sobre o leito do rio, mugindo como o oceano quando assolta os rochedos com as suas vagas. A torrente passou, rápida, veloz, vencendo na sua carreira o tapir das selvas ou a ema do deserto. Seu dorso enorme se estorcia e se enrolava pelos troncos diluvianos das grandes árvores, que estremeciam com esse embate hercúleo. Depois outra montanha e outra se elevaram no fundo da floresta e, arremessando-se no turbilhão, lutaram corpo a corpo, esmagando com o seu peso tudo o que se opunha à sua passagem. Dir-se-ia que o Paraíba, levantando-se qual novo briareus no meio do deserto, estendia os seus 100 braços titânicos e apertava o peito, estrangulando-a numa convulsão horrível, toda essa floresta secular que nascera com o mundo. Ou que um desses monstros enormes, dessas jiboias tremendas que vivem nas profundezas da água, mordendo a raiz de alguma rocha, fazia girar a sua cauda imensa, apertando nas suas 1000 voltas a mata que se estendia pelas margens. As árvores estalavam, e arrancadas do seio da terra, ou partidas pelo tronco, prostravam-se vencidas sobre o gigante, e carregando-as no ombro, precipitava-se para o oceano. O estrondo dessas montanhas d'água que se quebravam, o estampido da torrente, os troos do embate desses rochedos movediços que se pulverizavam enchendo o espaço de uma neblina espessa, formavam um concerto horrível, digno do drama majestoso que se representava nessa grande cena. As trevas envolviam o quadro e apenas deixavam ver os reflexos prateados da espuma e a muralha negra que cingia esse vasto recinto, onde um dos elementos reinava como soberano. Cecília, apoiada ao ombro de seu amigo, assistia horrorizada a esse espetáculo pavoroso. Peri sentia o corpinho da menina estremecer, mas seus lábios não soltaram uma só queixa, um só grito de susto. Em face desses trances solenes, desses cataclismas da natureza, a alma humana sente-se pequena, anihila-se tanto que se esquece da existência,
O receio é substituído pelo pavor, pelo respeito, por essa emoção que emudece e paralisa. O sol, dissipando as trevas da noite, assomou no oriente. Seu aspecto majestoso iluminou o deserto. As ondas de sua luz brilhante derramaram-se em cascatas sobre um lago imenso, sem horizontes. Tudo era água e céu. A inundação tinha coberto as margens do rio, até onde a vista podia alcançar. As grandes massas d'água que o temporal durante uma noite inteira tinha vertido sobre as cabeceiras dos confluentes do Paraíba desceram das serranias e, de torrente em torrente, haviam formado essa tromba gigantesca que se abatera sobre a várzea. A tempestade continuava ainda, ao longo de toda a cordilheira que aparecia coberta por um nevoeiro escuro, mas o céu azul e límpido sorria, mirando-se no espelho das águas. A inundação crescia sempre, o leito do rio elevava-se gradualmente. As árvores pequenas desapareciam e a folhagem dos soberbos jacarandás sobrenadavam, já como grandes moitas de arbustos. A cúpula da palmeira, em que se achavam Peri e Cecília, parecia uma ilha de verdura banhando-se nas águas da corrente. As palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam ao céu, para ambos, uma só morte, pois uma só era a sua vida. Cecília esperava o seu último momento, com essa sublime resignação evangélica que só dá a religião do Cristo. Morria feliz. Peri tinha confundido a sua alma nessa derradeira prece que expirava nos seus lábios. Podemos morrer, meu amigo, disse ela com uma expressão sublime. Peri estremeceu. Ainda nessa hora suprema, seu espírito revoltava-se contra aquela ideia. E não podia conceber que a vida de sua senhora tivesse de perecer como a de um simples mortal. Não, exclamou ele, tu não podes morrer. A menina sorriu docemente. Olha, disse ela com a sua voz maviosa, a água sobe, sobe. Que importa? Peri vencerá a água, como venceu a todos os teus inimigos. Se fosse um inimigo, tu o vencerias, Peri. Mas é Deus, é o seu poder infinito. Tu não sabes? Disse o índio como inspirado pelo seu amor ardente. O Senhor do céu manda às vezes àqueles a quem ama um bom pensamento. E o índio ergueu os olhos com uma expressão inefável de reconhecimento. Falou em um tom solene. Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíram e começaram a cobrir toda a terra. Os homens subiram ao alto dos montes. Um só ficou na várzea com sua esposa. Era Tamandaré, forte entre os fortes. Sabia mais que todos. O Senhor falava-lhe de noite, e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu. Quando todos subiram aos montes, ele disse: Ficai comigo, fazei como eu, e deixai que venha a água. Os outros não o escutaram e foram para o alto, e deixaram ele só na várzea com sua companheira que não o abandonou. Tamandaré tomou sua mulher nos braços e subiu com ela ao olho da palmeira. Aí esperou que a água viesse e passasse. A palmeira dava frutos que o alimentavam. A água veio, subiu e cresceu. O sol mergulhou e surgiu uma, duas e três vezes. A terra desapareceu. A árvore desapareceu. A montanha desapareceu. A água tocou o céu. E o Senhor mandou então que parasse. O sol, olhando, só viu céu e água, e entre a água e o céu, a palmeira que boiava, levando o tamandaré e sua companheira. A corrente cavou a terra. Cavando a terra, arrancou a palmeira. Arrancando a palmeira, subiu com ela, subiu acima da terra, acima da árvore, acima da montanha. Todos morreram. A água tocou o céu 3 sóis com 3 noites. Depois baixou, baixou,
até que descobriu a terra. Quando veio o dia, Tamandaré viu que a palmeira estava plantada no meio da várzea, e ouviu a vizinha do céu, o Guanumbi, que batia as asas. Desceu com sua companheira e povoou a terra. Peri tinha falado com esse tom inspirado que dão as crenças profundas, com esse entusiasmo que tem as almas cheias de poesia e de sentimento. Cecília o ouvia sorrindo e bebia uma a uma as suas palavras, como se fossem as partículas do ar que respirava. Parecia-lhe que a alma de seu amigo, essa alma nobre e bela, se desprendia do seu corpo em cada uma dessas frases solenes e vinha embeber-se no seu coração que se abria para recebê-la. A água subindo molhou as pontas das largas folhas da palmeira, e uma gota resvalando pelo leque foi embeber-se na alva cambraia das roupas de Cecília. A menina, por um movimento instintivo de terror, conchegou-se ao seu amigo e, nesse momento supremo, em que a inundação abria as suas fauces enormes para tragá-los, murmurou docemente: Meu Deus, Peri! Então passou-se sobre esse vasto deserto d'água e céu uma cena estupenda, heróica, sobre-humana, um espetáculo grandioso, uma sublime loucura. Peri, alucinado, delirante, suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertas d'água e, com um esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou até as raízes. 3 vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, inclinaram a haste robusta, e 3 vezes o seu corpo vergou, cedendo à retração violenta da árvore, que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Luta terrível, espantosa, louca, esvairada. Luta da vida contra a matéria, luta do homem contra a terra, luta da força contra a imobilidade. Houve um momento de repouso em que o homem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo contra a árvore, e o ímpeto foi terrível. E pareceu que o corpo ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou, as raízes desprenderam-se da terra já minada profundamente pela torrente. A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor d'água, como um ninho de garças ou uma dessas ilhas flutuantes formadas pelas vegetações aquáticas. Peri estava de novo sentado junto de sua senhora quase desanimada, e tomando-a nos braços, disse-lhe com um acento de ventura suprema: Tu viverás. Cecília abriu os olhos, e vendo seu amigo junto dela, ouvindo ainda suas palavras, sentiu esse enlevo que deve ser o gozo da vida eterna. Sim, murmurou ela, viveremos? Lá no céu, no seio de Deus, junto daqueles que amamos. O anjinho batia as asas para voar ao seu berço. Sobre aquele azul que tu vês, continuou ela, Deus mora no seu trono, rodeado dos que o amam e o adoram. Nós iremos lá, Peri. Tu viverás com tua irmã, sempre. Ela embebeu seus olhos nos olhos do seu amigo e reclinou languidamente a cabecinha loura. Peri bafejou com o seu hálito ardente essas faces mimosas, mas não tinha ânimo de tocá-las. Um sorriso divino desfolhou-se na boquinha de Cecília. Seus lábios abriram-se como as asas de um beijo, prestes a voar. A palmeira, arrastada pela torrente impetuosa, correndo com uma rapidez vertiginosa, desapareceu no horizonte. Fim do epílogo 5. Fim de O Guarani, romance brasileiro de José de Alencar.